students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome to our class. São muito bem-vindos à nossa aula de inglês. Pegue aí seu material, organize seu caderno. Se tiver um dicionário aí, pode pegar também, que de repente você precisa. E vamos começar a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre o objetivo desta aula, que é debater sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo em função do processo de colonização nas Américas, África, Ásia e Oceania. Então, nós vamos falar um pouquinho de como surgiu a língua inglesa e como ela se espalhou pelo mundo. Começando com duas perguntinhas aqui para vocês. Você sabe qual a origem da língua inglesa e há quanto tempo ela existe? Como ela se expandiu mundialmente? Você sabe dizer? Bom, durante essa aula, nós vamos decorrer sobre esse assunto e até o final eu tenho certeza que você vai saber responder essas duas perguntinhas. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa. Esse mapa nós temos aqui a região da Alemanha e nós temos o nome de 3 tribos germânicas que são Jutes, Angles e Saxons. Essas 3 tribos, elas saíram da Alemanha, isso aconteceu, gente, no século V, há bastante tempo atrás. Então, lá no século V, essas 3 tribos saíram aqui da região da Alemanha e invadiram a Grã-Bretanha, que é esse lado aqui, ó. Aqui na Grã-Bretanha, hoje, se tem o Reino Unido. Então, eles invadiram a Grã-Bretanha e cada tribo dessa aqui, ela tinha um dialeto, ela falava já uma língua. Esse dialeto se misturou aqui quando houve essa invasão e aí surgiram as primeiras palavras em inglês. Foi aí que começou, aí que teve início então a língua inglesa. Vamos ler o texto? Ele está dizendo mais ou menos isso que eu expliquei aqui para vocês. The history of the English language started with the arrival of 3 Germanic tribes, Jutes, Angles and Saxons, who invaded Britain during the 5th century. Então, a história do inglês começou exatamente lá no século V, quando essas 3 tribos germânicas invadiram a Grã-Bretanha e levaram, consigo os seus dialetos. E aí teve início, então, a língua inglesa. Isso aconteceu, não esqueçam, lá no século V. Uma atividade aqui para vocês responderem sobre isso. According to the text, the English language originated with the invasion of 3 tribes in Britain. What are they? Então, está dizendo ali que, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, o inglês, a língua inglesa, teve origem com a invasão de 3 tribos na Grã-Bretanha. Quais são essas tribos? Qual é o nome delas? Vocês vão responder aí no caderno e eu já volto para a gente conferir a resposta. E aí, conseguiram lembrar o nome das 3 tribos? São 3 palavrinhas bem pequenininhas, né? São essas, ó, os Jutes,
Angles and Saxons. Essas 3 tribos, então, que invadiram a Grã-Bretanha e levaram os dialetos deles, que se juntaram e formou, então, começou a ter início as primeiras palavras em inglês. E trouxe também para vocês alguns eventos importantes que aconteceram politicamente, né, e economicamente também, que ajudaram com que a língua inglesa se espalhasse pelo mundo. Vamos dar uma olhada aqui então. Important events to understand the phases of the global spread of English. Então, quais são elas? British colonialism from the 7th to the 20th century foi a colonização britânica que aconteceu entre os séculos 17 até o século 20, que ajudou com que o inglês se espalhasse pelo mundo. British leadership in the Industrial Revolution in the 18th and 19th century. Lá no século 18 e 19 teve um evento muito importante também, que foi a liderança britânica na Revolução Industrial. Então, quando teve a Revolução Industrial, os britânicos se destacaram, né, e lideraram essa revolução. Isso ajudou com que a língua inglesa fosse também disseminada em outros países. American Economic Superiority and Political Leadership in the late 19th and the early 20th century. Então, lá no final do século XIX e início do século XX, teve, então, a liderança política e econômica dos americanos, que também ajudou nessa divulgação da língua inglesa. American Technological Domination in the late 20th century. Lá no finalzinho, então, do século XX, veio a dominação tecnológica também pelos americanos. Isso ajudou com que a língua chegasse também em outros países e fosse utilizada como uma língua mundial. Então, esses eventos políticos e econômicos, né, ajudaram com que a língua inglesa fosse expandisse pelo mundo. A dominação tecnológica americana, que aconteceu lá no final do século XX, que é essa que eu acabei de ler para vocês, foi a última fase da expansão da língua inglesa pelo mundo e a consolidou como língua franca. Então, foi esse último evento aí que consagrou a língua inglesa como uma língua franca. E aí eu trouxe uma citação para vocês falando sobre o inglês como língua franca. The term English as a língua franca, ELF é a sigla, né? Refers to the teaching, learning and the use of English as a common means of communication or contact language for speakers of different native languages. Veja, o termo inglês como língua franca, ele se refere ao ensino, à aprendizagem e o uso do inglês como uma língua comum na comunicação, ou seja, é uma língua de contato por falantes de diferentes línguas nativas. Então, gente, a língua franca nada mais é do que uma língua que é utilizada para se comunicar com falantes de outras línguas, né, do mundo todo. Então, quando a gente tem uma reunião com vários representantes de países, se usa a língua inglesa como forma de comunicação. Por quê? Porque ela é uma língua franca, uma língua que a gente utiliza para comunicação com pessoas que falam outras línguas. Então, tá aqui a parte que eu acabei de ler para vocês, né, que eu citei no outro slide, para vocês responderem a número 2. Vocês podem consultar ali se for necessário. De acordo com a definição acima, explique com suas palavras o termo inglês como uma língua franca. Então, esse termo, inglês como uma língua franca, o que ela significa? Então, se vocês precisarem, pode ler novamente ali a citação que eu fiz e logo eu volto para a gente corrigir.
aí, gente, conseguiram responder? Veja só, essa definição, né, em inglês como uma língua franca, ela quer dizer o quê? Que o inglês é uma língua internacional porque possibilita a comunicação entre pessoas de diferentes países. Isso é a definição de uma língua franca, ok? Temos aqui um vídeo. O título dele é Why has English developed as a world language? Por que o inglês se desenvolveu como uma língua mundial? This is a video by a researcher called Mariko Kitazawa. Nós vamos ler a transcrição desse vídeo. Ele é produzido, né, feito pela pesquisadora Mariko Kitazawa, que vai falar por que a língua inglesa se desenvolveu ao ponto de ser uma língua mundial. Antes de nós fazermos a leitura da transcrição, eu tenho aqui algumas perguntas para a gente pensar um pouquinho a respeito desse assunto. In your opinion, why has English developed as a world language? E aí, mediante aquilo que a gente já conversou até agora, na sua opinião, por que você acha que o inglês se desenvolveu como uma língua mundial? Pense aí um pouquinho. Do you think the United States have any relevance in this process? Why or why not? Você acha que os Estados Unidos teve alguma importância, alguma relevância nesse processo? Por quê? E se você acha que não, por que não? Pense aí um pouquinho. You are going to read the transcript of part of the video. Nós vamos ler então a transcrição de uma parte desse vídeo. Seria interessante, se você puder, que você acesse esse vídeo lá no YouTube, está aqui o endereço dele, ou digita o nome do vídeo também, para que você assista esse vídeo na íntegra. É muito importante. Vamos lá então para a leitura. Acompanhe comigo. Today, English is used as a world common language and this status of English is primarily the result of two main factors. The first is the expansion of the British Empire between the 17th and 19th century. The second is the emergence of the United States of America as the world economic power in the 20th century. Bom, o nosso texto ali está dizendo que o inglês ele é usado como uma língua comum e que esse status do inglês, primeiramente, é o resultado de dois fatores principais. Vamos ver então quais são esses fatores. O primeiro, que a pesquisadora coloca ali pra gente, é a expansão do Império Britânico, que aconteceu entre os séculos 17 e o século 19. O que aconteceu então nesse primeiro fator que ela está colocando? O Império Britânico se expandiu para vários outros locais no mundo, isso no século 17 e 18, ajudando com que a língua inglesa fosse espalhando-se pelo mundo. O segundo fator que ela coloca aqui é que aconteceu o surgimento dos Estados Unidos como uma potência econômica no século 20, que também ajudou que esse fator acontecesse. Então, nós temos aqui duas perguntas para vocês. What is the first factor that resulted in the status of English as a common language? Qual foi o primeiro fator, então, que essa pesquisadora colocou para a gente ali como resultado do status do inglês como uma língua comum, uma língua mundial? E qual foi o segundo fator, na número 4 você vai responder, que resultou, então, nesse status também? Os dois fatores que foram citados no texto que nós acabamos de ler. Vou dar um tempinho aí para vocês, ok?
Vamos corrigir então? Vamos conferir as respostas de vocês? O primeiro fator que a autora coloca para a gente ali é a expansão do Império Britânico. Isso aconteceu então lá no século XVII até o século XIX. E o segundo fator, the emergence of the USA as the world's political and economic power in 20th century. Lá no século XX, então, aconteceu dos Estados Unidos se tornar uma potência, né, tanto política como econômica, que ajudou com que a língua inglesa se espalhasse pelo mundo. The expansion of the British Empire consists of two main phases. The first phase started from the 7th century when large scale of migrations of English speakers from England, Scotland, Ireland to North America, Australia and New Zealand took place. Vejam bem, agora a gente viu que teve dois fatores muito importantes. A expansão britânica, né, que é o que ela vai dizer agora. Essa expansão britânica do Império Britânico, ele teve duas fases. A primeira fase, ela aconteceu no século XVII, quando um grande número de pessoas migraram de quais países? Da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. E elas foram para onde? Todos eles eram falantes da língua inglesa. Eles migraram para América do Norte, para a Austrália e para Nova Zelândia. Isso fez com que eles, como falantes de língua inglesa, levassem para esse país a língua deles. A segunda fase, né, the second phase, took place during the 8th and 9th centuries when Britain expanded its colonies in Africa and Asia. E a segunda fase, então, aconteceu quando a Grã-Bretanha se expandiu com as suas colônias para a África e para a Ásia. Então, veja, essa expansão toda aconteceu em duas etapas. A primeira, vamos revisar lá, quando os falantes da língua inglesa saíram da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda e foram para a América do Norte, Austrália e Nova Zelândia. A segunda fase foi quando eles foram para a África e para a Ásia. Aí se concretizou toda essa expansão do Império Britânico. This colonization led to the development of many second language varieties of English. These two phases of the expansion of the British Empire built a foundation for the further spread of English, which was propelled by the emergence of the United States of America as the world political and economic power. Então, ali está dizendo que essa colonização ela se desenvolveu com uma variedade da segunda língua, né, do inglês. Então, veja, todo esse pessoal que falava inglês e que migrou para outros países levaram o inglês para lá e ele acabou se fixando como uma segunda língua, né? Então teve uma variedade muito grande de pessoas falando o inglês como segunda língua. E essas duas fases de expansão ajudaram com que o inglês se espalhasse pelo mundo, com o surgimento também dos Estados Unidos como uma potência mundial, tanto na política como na economia. Number 5. Agora vocês vão responder essas duas perguntinhas também sobre o texto. The expansion of British Empire consists of two main phases. So answer. When did start the first phase? Letter B. And the second phase. Então, toda essa expansão britânica que aconteceu, ela aconteceu em duas fases. Então, responda. Quando que aconteceu a primeira fase? Em qual século? E a segunda fase, em qual século que aconteceu? Número 6. In the first phase, English speakers migrated from England, Scotland, Ireland and to North America, Australia and New Zealand, and in the second phase. Então veja só, na primeira fase dessa expansão toda, os falantes de língua inglesa saíram da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda e foram para a América do Norte, para a Austrália e para a Nova Zelândia, na primeira fase. E na segunda fase, para onde eles foram? São nome de dois países. Vou dar um tempinho aí para que vocês possam responder.
Vamos corrigir então? Conseguiram responder? Vamos lá. When did it start the first phase? Quando que começou então a primeira fase, né? It started from the 7th century. A primeira fase aconteceu lá no século 17. E a segunda fase, it took place during the 18th and 19th century. Durante os séculos 18 e 19. A número 6. Então, a primeira fase, os falantes da língua inglesa saíram então da Inglaterra, Escócia e Irlanda e foram para a América do Norte, Austrália e a Nova Zelândia. E a segunda fase? Desculpa, gente, eu disse para vocês 2 países, mas na verdade são 2 continentes, tá? Espero que vocês tenham acertado aí. They migrated to Africa and Asia. Eles migraram então para a África e para a Ásia. Isso ajudou com que o inglês chegasse, né, para vários locais do mundo como falantes da segunda língua e ajudou com que o inglês se espalhasse para o mundo todo. What did we study today? O que nós estudamos hoje então? Vamos resumir um pouquinho a expansão da língua inglesa e o contexto histórico, né? Quando que começou? Começou lá no século V, com a invasão daquelas tribos germânicas na Grã-Bretanha e depois vários eventos políticos, vários eventos econômicos ajudaram com que o inglês fosse chegando também em outros países, até se tornar hoje uma língua franca, uma língua de comunicação mundial. Temos então aqui as referências. Muito obrigada pela atenção de vocês. Bye bye, students!